Bem, vamos começar. O título dessa live é A Verdade como Presença, e eu escolhi esse título por duas razões. Primeiro, por causa da filosofia do Louis Lavelle, com a qual eu tive contato através das aulas do Olavo, que é um discípulo do Louis Lavelle e explica a sua filosofia, principalmente aquela inserida no livro Presença Total. E também porque a primeira pregação, o primeiro sermão que eu fiz na igreja em que eu atuo hoje se chamou Verdade como Presença. Eu preguei em João 9 e eu fiz uma referência a Jesus Cristo, que se define como a verdade. Ele fala, eu sou a verdade. E eu, investigando o que ele quis dizer com essa sentença, cheguei a essa ideia, a mesma do Louis Lavelle, ou também com a ajuda dele, de que Jesus Cristo não estava falando acerca de si como uma teoria. Vocês conhecem a teoria acerca de Jesus Cristo e aí vocês conhecem a verdade e, portanto, a salvação. Não é isso que ele quis dizer. Não, é a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo pode ser conhecida apenas como uma pessoa, como uma presença que se manifesta para uns, se manifesta para outros, mas não para todos. Mas vamos lá. Vamos voltar para a filosofia. É difícil explicar a ideia do Luiz Lavelle sem nós não nos atermos a alguns conceitos anteriores a ele, dos quais ele parte. Por exemplo, a velha luta entre idealismo e empirismo na filosofia. Também o velho conceito de Aristóteles de ato e potência, que define a realidade como um todo. Então nós vamos falar sobre esses assuntos e também sobre alguns outros autores além do Luiz Lavelle e do Olavo de Carvalho, como por exemplo eu vou adicionar o Calbart na conversa, que é para colocar a minha visão e um pouco da visão protestante, e também trazer um pouco do que eu aprendi com René Guénon, naquele livro da multiplicidade do ser, porque na minha visão está tudo conectado. E aí eu vou tentar chegar aqui a uma síntese que une essas visões que parecem, talvez, para muitos, tão divergentes. Vamos lá. Antes de nós partirmos para a teoria, eu queria que nós tivéssemos uma experiência aqui, uma meditação, algo mais empírico, algo que nós pudéssemos experimentar, porque afinal a teoria do Luiz Lavelle vai em direção a essa experiência, a ideia de que nós temos que ter uma experiência com a verdade. Mas antes de eu falar aqui de um exercício específico, eu quero tratar somente de um assunto teórico, que é a ideia do Olavo de Carvalho sobre o conhecimento da verdade. E um termo que ele usa, que é a intuição radical. Ele diz que nós podemos perceber a verdade através de uma intuição radical que é anterior a qualquer conceito lógico que nós podemos formular depois de perceber a verdade através dessa intuição. E ele define essa intuição como algo que ocorre em nós sem nós necessariamente causarmos essa intuição ou pararmos para tentar obtê-la. Ela acontece e nós ou prestamos atenção nela ou não, mas ela está ali o tempo inteiro. Eu posso exemplificar isso, pelo menos para mim é mais fácil, falando sobre a onisciência de Deus. Vamos lá. Dizem os teólogos que Deus é onisciente, que portanto ele sabe de todas as coisas do universo. Mas ele não somente tem acesso a essas informações, como ele também sabe delas o tempo inteiro. Ele pode vê-las, percebê-las, como se fosse um único pensamento que nós humanos temos. Está diante dele todo o universo, todo o conhecimento. Ele não precisa acessar alguma informação para daí tomar ciência dela. Não é que ele tem acesso a qualquer informação, não. Todas as informações estão diante dele. É difícil de imaginar isso porque a nossa mente não funciona assim. Nós podemos ter apenas um pensamento por vez, tal como o espaço, né? Nós podemos estar em um único lugar ao mesmo tempo e não em mais de um lugar.
Mas Deus não é assim. No entanto, nós temos algo um pouco diferente da percepção que nós temos do pensamento, que só pode ser um por vez, que é a percepção de que nós percebemos mais de uma coisa ao mesmo tempo, ainda que nós não pensemos nelas. Algo em nós está processando informações que não necessariamente estão passando pelo nosso pensamento, e essas coisas estão acontecendo simultaneamente, certo? Bom, mas vamos lá. O Olavo de Carvalho fala sobre essa intuição radical, que é a percepção das coisas, tal como elas são, e é uma percepção inata, que não passa pelo raciocínio lógico, ela é anterior ao raciocínio. E para nós explicarmos essa percepção, nós podemos pensar, por exemplo, no próprio raciocínio, na própria matemática, e ver como as coisas se dão. Lembre-se agora, volte agora em sua memória, em sua lembrança, para o momento em que você aprendeu pela primeira vez que 1 mais 1 era 2, ou que 2 mais 2 era 4. Lembre-se desse momento. 1 mais 1 é 2. Como é que você sabe disso? É porque alguém te informou? Bom, é claro, o seu pai, a sua mãe, algum professor te passou essa informação, mas você não sabe que essa informação é verdadeira porque alguém te ensinou. Não foi algo que você meramente decorou. Não, você, ao ter acesso a essa informação, você mesmo constatou que ela era verdadeira. Você teve acesso a esse conhecimento e algo dentro de você constatou que isso era fidedigno. Mas o que é esse algo? De onde ele veio? De onde essa percepção surgiu? Foi você que escolheu ter essa percepção? Ela era inata, ela estava aí. Você pega um lápis com outro lápis, junta os dois e percebe que eles são dois. Pô, essa percepção parece que é inata, parece que ela está aí. De onde ela veio, você não sabe. Bom, ou você percebe isso de uma forma imediata, instantânea e espontânea, ao ter acesso a esse fato, ou você jamais perceberá. Não é algo que você pode aprender por decorar uma informação, por aprender com uma outra pessoa que te passa uma fórmula. Você, ao ter acesso a esse fato, o percebe de forma inata. Então, o Olavo de Carvalho dá muito valor a essa ideia de intuição radical. Ele diz que essa percepção inata, que é imediata, que é anterior ao próprio pensamento, ao próprio raciocínio, está em nós e é um instrumento para nós conhecermos, para nós adquirirmos a verdade. E se nós nos atermos mais aos nossos raciocínios, às nossas teorias, às nossas interpretações posteriores à percepção, nós estaremos ignorando a coisa primordial, aquela que é mais importante, aquela que é de fato essencial para a aquisição da verdade. Bom, nós temos a definição da inteligência justamente como a capacidade de perceber a verdade. Você percebe a verdade, você distingue o verdadeiro do falso. Isso é a definição da inteligência. E o problema é que essa é uma briga muito grande na filosofia, na epistemologia. Como que se dá o conhecimento da verdade? Será que isso realmente acontece? Como acontece? Será que é verdadeiro? Será que é possível? Depois do iluminismo, um pouco antes, né? Depois de Descartes e principalmente depois do idealismo kantiano, do racionalismo alemão, nós temos quase que uma escolha de posição, uma escolha de lado que os filósofos tomam, dizendo que não é pelo mero empirismo que você pode conhecer a verdade, nem tampouco pelo mero idealismo, ao contrário, não ao contrário, mas é um pouco mais confuso, você não chega à verdade de modo algum. Porque o objeto tem uma imagem de si, que já é distorcido do que ele realmente é. Nós temos uma percepção dessa imagem que já projeta as nossas próprias imagens nessa imagem do objeto, distorcendo, e aí junta-se a nossa distorção com a distorção da imagem em si, e
forma uma nova coisa, de modo que nós não conhecemos objeto algum a não ser de modo ilusório. É uma imagem distorcida. É algo completamente diferente do que as coisas realmente são. Então, a partir daí, do mecanicismo newtoniano e depois do relativismo posterior a Einstein, que acaba sendo uma deturpação ou uma extrapolação da própria teoria física, nós temos na concepção filosófica moderna uma confusão completa. Uma ideia de que não existe a verdade, de que tudo é relativo, de que tudo é ilusório. Bom, Louis Lavelle chega com um antídoto a isso. Ele chega com uma sentença que, de certo modo, traz uma unidade para o idealismo e para o empirismo, demonstrando que, quando nós percebemos que nós estamos dentro do ser, o problema epistemológico fica um pouco mais simples. Por quê? Quando você se depara com um determinado objeto, você não está se deparando com algo fora de si. Você está se deparando com um ente, alguma coisa que faz parte de uma mesma realidade que você, de um mesmo elemento. Vocês dois compartilham de uma mesma essência, que é o ser. Vocês dois estão no ser. Então, você é capaz de perceber esse objeto, conhecer esse objeto, porque vocês dois, ambos, estão no ser, são. E é pela experiência com a presença desse ser que você é capaz de conhecer esse objeto. E essa presença é a presença total do ser, é a totalidade do ser que dá a interpretação dessas partes do objeto, que é uma parte do todo. Aqui eu faço um complemento pessoal, que é: imagine que você se depara com um quebra-cabeça, com uma peça de um quebra-cabeça. E você olha essa peça e você não tem a menor ideia do que essa peça quer dizer, de qual é a imagem que essa peça está querendo formar. Mas se você já viu o quebra-cabeça completo, essa peça faz algum sentido. Então é somente através do todo do quebra-cabeça que você tem a interpretação das partes. Mas se você só tem a parte, você não sabe nem a interpretação do todo e nem a interpretação da parte, nem a interpretação da peça. Bom, é óbvio que nós não temos acesso à totalidade do ser em termos de pensamento, de conhecimento, como uma ideia, como um raciocínio formulado, mas nós temos acesso à totalidade do ser como uma presença efetiva. E é justamente essa presença que permite o nosso acesso à verdade desse objeto que nós estamos examinando. Então é a experiência com a presença do ser que nos dá acesso à verdade do objeto. Agora, para nós entendermos isso, nós temos que voltar lá para Aristóteles e para a diferença entre ato e potência, de onde o próprio Louis Lavelle parte. Aristóteles percebe o ato e potência, que são termos análogos a ação e consequência, ou causa e efeito. Ele percebe que a realidade se resume nisso, de modo que qualquer coisa que existe é efeito de alguma causa, é consequência de alguma ação. Só que essa causa, essa ação também é efeito ou consequência de uma outra causa. Então, tudo que existe é concomitantemente efeito de uma causa e causa de algum efeito. Mas é necessário que, antes de tudo, em algum momento existisse alguma coisa que fosse causa de tudo, mas não fosse efeito de nada. A causa primordial de todas as coisas. A isso Aristóteles denomina
o motor imóvel, aquela força que está por trás de todos os movimentos, mas que não pode ser movido por coisa alguma. Então, nos termos de Aristóteles, ato e potência, esse seria o ato puro. E nós acreditamos que esse ato puro é o próprio Deus. Deus é esse motor imóvel, de onde decorrem todas as potências. Aquele que não tem causa alguma, aquele que não é feito de nada. Antes ele é a causa de todas as coisas. Certo? Bom, se você tem esse ato puro, que é Deus, como o próprio ser e a totalidade do ser, nós embarcamos aqui em um universo que precisa ser explorado ainda por vários séculos, até nós termos uma concepção que seja, no mínimo, rasa sobre o assunto. O ato puro, o motor imóvel, a totalidade do ser, por intermédio de quem nós temos acesso à veracidade ou à completude das partes. Percebam? Luiz Avé vai pegar esse conceito e levar a uma dimensão muito profunda, porque ele leva isso de forma literal e nos explica sobre o fato de que isso é um ato e não uma potência. É como um movimento imutável, é uma força que nós podemos perceber e com a qual nós podemos conviver ou que nós podemos experienciar, porque nela nós existimos. É por causa dela que nós somos alguma coisa. Mas nós podemos ter uma experiência com esse ato puro, com essa força por trás de todas as coisas. E é justamente a experiência com essa força, a experiência com essa presença do ser, que nos dá a possibilidade de conhecer qualquer coisa que seja. Bom, até aqui tudo bem. Depois nós voltamos para explorar um pouco mais. Só que eu preciso adicionar um novo elemento, que é a minha concepção protestante, e não somente protestante, mas calbartiana, sobre o assunto. Calbart teve uma discussão no século XX com os teólogos católicos entre analogia fides e analogia entes. Ele debateu com esses teólogos afirmando que nós não podemos chegar até Deus através da analogia do ser, analogia entes, porque Deus é totalmente outro. Não há nada no nosso universo análogo a Deus. Então, essa visão tomista, essa visão da escolástica de que nós podemos chegar por analogia a Deus é falsa. É isso que Calbart acreditava. Nisso que ele acreditava, ele dizia que nós chegamos até Deus por analogia fides, ou analogia da fé, que é uma intervenção divina no nosso universo, nos proporcionando de algum modo sobrenatural essa revelação de quem ele é. Mas não pelo modo como os escolásticos acreditavam, certo? Bom, eu sou muito simpático a essa definição do Calbart, porém eu adiciono algo um pouco mais radical, que é: nós não somente não podemos chegar até Deus por analogia do ser, como também nós não podemos sequer chegar ao ser por analogia. Por quê? Nós não estamos conectados ao ser. Em que sentido? Eu não estou falando aqui de forma literal, é óbvio que tudo existe em Deus, mas a nossa inteligência, e aqui nós voltamos para uma ideia inerentemente protestante, a nossa inteligência está desconectada de Deus, da totalidade do ser. Nós temos a interpretação das coisas, tal como nós temos a visão, por exemplo, da luz de uma estrela que já morreu. Hoje nós sabemos, pela ciência astronômica, que há estrelas que já não têm mais luz, que já morreram, porém
a luz que existia delas viajou pelo universo de forma que chega até nós posteriormente, e nós vemos a luz da estrela como se a estrela ainda existisse, ainda estivesse viva, mas na verdade ela já morreu, porque nós estamos vendo a luz que chegou atrasada para nós. Assim é o nosso acesso às coisas. Nós temos uma inteligência que está limitada, que está fragmentada, porque nós vemos, nós temos acesso aos elementos do universo que na verdade não são o que eles de fato foram em sua essência quando foram criados, mas já estão distanciados, separados. É como se fosse uma ilusão, tal como os modernistas acreditam. Isto é, nós temos fragmentos da totalidade, mas pelo fato de não termos acesso à totalidade, não podemos interpretar esses fragmentos de forma fidedigna. Então, nós temos, sim, alguns relances da verdade, até porque a graça comum nos dá acesso a esses relances, mas se nós não formos gerados do Espírito, se nós não passarmos pelo novo nascimento, pela vivificação do Espírito, a nossa inteligência não tem acesso ao ser, não tem acesso a Deus. Então nós estamos separados do ser. Somente os iniciados, somente os de novo nascimento, somente os cristãos verdadeiros é que têm a possibilidade de ter essa experiência que Louis Lavelle descreve já nas primeiras palavras do seu livro. Eu quero ler com vocês aqui, vejam só. Há uma experiência inicial que é implicada em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer ao mesmo tempo a participação do eu no ser. E daqui em diante ele vai aprofundar ainda mais. Mas o que Louis Lavelle está descrevendo aqui é algo que, na concepção dele, como um cristão católico, as demais pessoas não experimentam somente porque não param para prestar atenção. Não focam nisso que ele está dizendo. Então, se eles tivessem a capacidade ou a vontade de exercitar essa experiência que ele está narrando, eles conceberiam essa mesma definição e perceberiam isso, tal como ele está dizendo. Mas o que eu aqui estou acrescentando a essa informação do Louis Lavelle é que há muitas pessoas que sequer podem ter essa experiência porque não estão conectadas ao ser. A inteligência delas está separada, fragmentada. E o que é, então, essa conexão? Como é que se dá essa conexão ao ser? Como é que se percebe a presença do ser? Bom, é óbvio que todos percebem de algum modo, em alguma medida, em alguma instância, porque a graça comum opera em todos. Mas para nós, cristãos, essa presença ela acontece de forma integral, ela acontece de forma perpétua. Nós temos acesso a ela o tempo inteiro. E o que é isso? Como se dá? Como acontece isso? Como nós nos diferenciamos dos outros nesse sentido? Bom, Jesus Cristo, que é o Logos divino, e portanto o Logos analogante, que nos concede o sentido, a interpretação de todas as coisas, é essa diferença. É aquilo que concede para nós a percepção da verdade, que nos concede a inteligência, a capacidade de perceber a verdade. Porque esse Logos divino se manifesta para nós, está conectado conosco de tal modo que nós
podemos perceber a verdade das coisas, das partes, porque por revelação, por intermediação integral e perpétua, nós temos acesso a isso. O que nós estamos percebendo aqui com esse fato, o que eu estou querendo explicar para vocês, é que Cristo Jesus, a pessoa de Cristo, a manifestação dessa completude em carne, de modo que o todo se transforma em uma parte, é a nossa chave, é a nossa porta para o acesso ao todo. Jesus Cristo é uma parte, mas ele também é o todo. Quando ele se encarna, ele se torna uma parte, mas ele sempre foi o todo. E ele se torna uma parte agora, em carne, como homem, e nós tendo acesso a esse homem, a essa parte, é a nossa porta de entrada para a experiência com a presença do todo. E isso se dá de forma sempre miraculosa. Por isso que Calbart ainda está na jogada. Por isso que a definição de Calbart, para mim, ainda faz todo sentido. Porque não é uma analogia que acontece de forma natural por causa da nossa capacidade inata. Não, é uma analogia sobrenatural. Uma analogia que acontece através da fé. Porque o logos analogante está se manifestando perpetuamente para aqueles que foram iniciados, para aqueles que foram vivificados, para aqueles que agora têm uma vida espiritual efetiva e que, portanto, estão conectados ao ser, conectados em Deus. Percebem? Vejam como isso aqui é um assunto muito complexo, porque resolve também o assunto entre transcendência e imanência. Deus que é transcendente, que também é imanente. Percebam isso. Em Cristo, nós temos essa imanência de forma palpável. Nós tocamos Deus ao tocarmos Cristo. Como nós tocamos Cristo se ele já subiu aos céus? Bom, todos aqueles que foram vivificados e que são corpo de Cristo, são a igreja, são a parte material desse mesmo Cristo e, portanto, desse mesmo Deus aqui na realidade, aqui nesse universo material. Então, se você está em uma igreja e você participa desse corpo, ou se você toca em alguém que participa desse corpo, você está tocando no próprio Deus. No entanto, esse toque se dá sempre por vontade divina, por uma intermediação desse Logos que atua na inteligência do homem. É como se por um breve momento você tivesse acesso à totalidade do ser. Por isso que Luiz Davé aqui diz, ele fala isso porque ele teve uma experiência, é óbvio. Olha só, ninguém pode sem dúvida consentir nesta experiência elementar, tomando-a na sua simplicidade mais despojada, sem sentir uma espécie de estremecimento. Você se estremecimento. Você se estremece. Você vibra dentro de si, sentindo um temor, um medo literal. Não porque você tem medo da pessoa de Deus, mas porque aquilo é demais para nós. Você está tendo acesso a algo que é maior, muito maior do que nós mesmos. Você está finalmente presente no ser. Eu não sei se ficou claro aqui para todo mundo, mas vejam só. Você conhece qualquer objeto porque você
tem uma experiência com a presença do ser. E é no ser que estão todas as coisas, tanto o seu próprio eu, como esse próprio objeto que você está examinando. Nós não podemos comprovar aqui que esse conhecimento por presença é verdadeiro ou é a única verdade. Nós podemos apenas inferir por lógica e experienciar como presença, porque nós decidimos. E se você fizer isso, você vai ter a mesma percepção. A percepção de como nós percebemos as coisas. E você vai chegar à mesma conclusão e você vai testificar que isso aqui é verdadeiro. Se você não for capaz de fazer isso, eu sinto muito. Mas tal como Cristo disse para Nicodemos, o homem conhece das coisas da carne, mas é Deus que conhece das coisas do Espírito. Nós temos a possibilidade de acessar o conhecimento de Deus, porque nós também estamos em Deus e porque nós também somos Espírito. Mas é necessário nascer de novo. É necessário ser vivificado. É necessário passar por esse processo. O René Guénon tem essa visão tradicional de que o ser se manifesta em uma multiplicidade. É a multiplicidade do ser. Ele vai dizer que todos os seres que existem são essa multiplicidade, e que partem de uma unidade, partem de um único ser. E se nós aplicarmos isso para essa mesma teoria da qual estamos falando aqui durante essa conversa, nós também chegamos a uma ideia muito profunda. Vejam só. E talvez isso seja um pouco diferente do que os teólogos de hoje costumam perceber. Nós, ao sermos vivificados, ao passarmos pelo novo nascimento, temos acesso àquela parte em nós que é uma dessas multiplicidades de um único ser, da totalidade do ser. E por estarmos desconectados dessa essência, desse espírito, nós não percebemos isso. É por isso que o Evangelho diz que Cristo é tudo em todos. Ele é o ser. E nós, ao sermos corpo de Cristo, é porque, ao sermos vivificados, somos reconectados novamente em nossa inteligência a essa parte de nós que é parte do todo, da totalidade do ser, do Espírito de Deus. Então, os nossos espíritos são um só. Uma única coisa, uma unidade. Tal como Cristo disse para o Pai: eu te peço, Pai, que eles sejam um, tal como nós somos um. Filho e Pai, Pai e Filho. Bom, essa é a minha interpretação. Talvez extrapole um pouco aquilo que o Luiz Davé quer dizer com a sua filosofia. Acrescento aqui um pouco da minha visão protestante, mas eu creio que ela é verdadeira. E se para vocês esse conhecimento, essa teoria pode ser testificada como verdade, vocês assumam isso como verdade, senão não. Vocês precisam ter uma experiência real, concreta, com isso que eu estou dizendo. E esse é o exercício da filosofia. Ok? Um abraço a todos, até mais, fiquem com Deus.